Tudo fica mais leve quando recebemos carinho, fé e amor. No IMA de Franca é assim: caridade que acolhe, fé que cura, porque o amor é nossa missão. Entre no site ou ligue e faça sua doação e deixe sua generosidade transformar as vidas de milhares de necessitados. Seu gesto vale muito. Instituto de Medicina do Além. Caridade, fé e amor que curam. Bom dia, amigos e amigas do nosso Consciência Espírita. Iniciaremos hoje o nosso programa com a leitura de uma prece que chama Prece de Gratidão, que é do Divaldo e que foi psicografada através de Amélia Rodrigues. E ela diz o seguinte: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos meus ouvidos. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira da sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar, sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor da mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão.
Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu gosto muito dessa oração, porque essa oração desperta em nós algo que está adormecido, porque nós não nos damos conta de tantas coisas boas que nós temos diariamente, que nós diariamente conseguimos enxergar, ouvir, falar, caminhar, dançar. Nós temos uma casa para voltar. Mas aqui no final ele fala uma coisa maravilhosa, que mesmo não tendo nada, ele continua agradecendo pelo amor e pelo amor principalmente que o criou. Mas vamos lá ver cada item dessa oração e observar, né, o que a Amélia Rodrigues ela tenta nos trazer. É um espírito bastante já evoluído, que trabalha através de Divaldo, né? Traz as suas mensagens. São espíritos que alcançaram um pouco mais num degrau evolutivo do que nós. O que a doutrina nos diz é que nós estamos num processo evolutivo, cada um de nós num determinado grau deste processo. E alguns que estão um pouquinho acima, outros muito mais acima, eles, quando conseguem, nos inspiram. Por que eu disse quando conseguem? Não porque eles não queiram, tá? Porque eles sempre querem nos influenciar com o seu amor, com o seu conhecimento. Porém, nós às vezes estamos tão fechados, nós às vezes estamos tão enredados nos nossos problemas, na situação política do nosso país, do mundo, estamos tão enredados nos noticiários, que afinal de contas, né, noticiários que não trazem coisas muito boas para todos nós, né, e a gente às vezes está tão ligado a isso, que nós não observamos, né, nós não percebemos quantas coisas temos a agradecer, né? E ele começa pedindo, né? Dizendo ao Senhor muito obrigado, né? Pelo que Ele dá e pelo que Ele continuará dando, porque Deus nos criou e continua mantendo o universo, não somente as nossas vidas, mas continua mantendo tudo, né? E Ele agradece pelo ar, pelo pão, pela paz. Você que está aí me ouvindo, você está respirando? Acredito eu que sim, porque senão você não estaria me escutando. Então, agradecer pelo ar que podemos respirar. Quando respiramos e agradecemos, nós encontramos internamente uma paz. De repente, algumas criaturas estão lutando pela vida para tentar respirar. Talvez esteja lutando pela vida porque não conseguiu se manter equilibrado e muitas vezes se enredou pelos vícios da vida, né? E hoje estão com dificuldade de respirar. Então vamos agradecer pelo ar que nesse instante nos dá vida. Vamos agradecer por alguns momentos de paz que nós encontramos. Às vezes são momentos rápidos, mas quando estamos, por exemplo, fazendo uma caminhada, ouvimos o canto de um pássaro, vemos um pássaro a voar, olhamos o céu e vemos tanta coisa bonita. Então, muitas vezes a paz nos invade. Pena que nós, no decorrer do nosso dia, às vezes a gente perde essa paz. E não é por culpa da espiritualidade, é por nossa própria culpa.
porque não conseguimos manter o equilíbrio. Aqui ele agradece pelo pão. Nós temos o pão na nossa mesa, algumas pessoas não têm. E quando nós não temos, é quando nós acabamos sofrendo por não ter aquele pão. Mas nós temos, então nós podemos agradecer. Muitos podem dizer, aquelas pessoas pessimistas podem dizer, mas até quando eu vou ter? Não pense assim. Se hoje você tem, viva o dia de hoje. Ele agradece pela beleza que os olhos dele veem, principalmente no altar da natureza. E por aqueles que não enxergam, ele ora, ele pede, porque ele sabe que numa outra existência, aquela criatura também enxergará. Se nessa vida, nesse momento, a pessoa está com dificuldade, está com algum problema de visão, por que será? Nós não sabemos. Então, não adianta a gente se revoltar quando algo de nós é retirado. Porque muitas vezes nos é retirado para que a gente não perca ainda mais lá na frente. Então, na oração, ele agradece pela visão dele, por tudo que ele enxerga, por toda a beleza, né, que ele consegue ver. Ele vê as flores em tonalidades 1000. Quando ele pensa nos cegos, ele quer interceder, né, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Porque a cegueira é da matéria. Existe a cegueira espiritual, mas a cegueira espiritual não é que não tem visão, tá? A cegueira espiritual que muitos ainda se encontram é a cegueira de não enxergar justamente essas belezas, por não agradecer por tanta coisa linda que vemos diariamente. Mas também vemos coisas feias. Sim, mas vamos pensar, tem uma passagenzinha que dizem que Jesus estava andando pelas ruas e com os seus discípulos, e ali encontraram um cachorro morto e já quase em decomposição. E os apóstolos ficaram, nossa, olha que coisa horrível, que coisa horrorosa esse animal em decomposição. E Jesus olhou e falou assim, olha os dentes desse animal, como são bonitos esses dentes. Dá para perceber que o nosso olhar pode ser, nós podemos ter uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual é aquela que não vê a flor, é aquela que não vê um animal, aquela que não vê uma criança, é aquela que não observa nas rugas de um velho uma vida inteira que foi vivida. Esse é o cego espiritual. O cego material, ele não está enxergando as coisas materiais, mas muitas vezes ele enxerga através do espírito, ele enxerga no tato, ele enxerga pelo ouvido. Às vezes ele consegue enxergar mais do que aquele que vê. Mas com certeza, numa outra vida, ele enxergará. Aí ele agradece pelos ouvidos, né? Você ouve, meu amigo? Você ouve, meu irmão? Então agradeça pelos seus ouvidos, né? Que ouve o tamborilar da chuva no telhado. Quantas pessoas, quando a chuva cai, ao invés de agradecer, ela amaldiçoa. Diz, olha o barulho, eu não consigo dormir. É a coisa mais gostosa, ouvir aquela chuva, o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do salgueiro. Isso é uma poesia da dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Mesmo você ouvindo que é triste, você ouve, você se sensibiliza, você se torna mais humano, porque você vai compreender um pouquinho a dor do outro. E ele fala, obrigado, né? O ouvido
que ouve a música do povo, a melodia dos imortais, diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Olha só, no teu reino de amor, em algum momento, após a nossa vida material, nós vamos novamente ouvir o pássaro cantar. Estou ouvindo agora, né? Ouvindo aquela música, aquela melodia gostosa. Em algum momento, a pessoa que não ouve vai voltar a ouvir. Ele agradece pela sua voz. Você fala, meu irmão? Então, vamos parar para pensar no que estamos falando? Vamos usar essa capacidade que nos foi dada para falar coisas mais positivas? Vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar falar, mas falar coisas mais positivas? Para que a gente não venha a levar para o outro o pessimismo, a tristeza, tá? Então, ele agradece pela voz. Ele agradece pela voz que canta, que ensina, que consola. E vocês entendem que nós podemos usar a voz de várias formas? Pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela capacidade de falar, pelos mudos. Eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Aquela pessoa que tem fé, ela sabe que há uma continuidade. Quando nós falamos consciência espírita, programa consciência espírita, é para que nós possamos realmente ter essa consciência daquilo que a doutrina nos traz. Existe uma nova vida, né? Aí ele fala que muito obrigado pelas minhas mãos. Você tem mãos, meu irmão? E o que você faz com ela? Tem alguém que pega uma arma e mata. Tem aquele que arranca a flor. Mas não é a sua mão a culpada. É a tua mente e o teu coração. Comece a mudar isso. Se você tem mãos, faça o melhor. Construa com a sua mão. Faça o melhor que você puder. E ele agradece pelas mãos que aram, semeiam, agasalham, pelas mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Quantas vezes, meu irmão, teu vizinho está precisando que alguém vá lá e lave a sua louça, ou mesmo você, em alguma situação não podendo se levantar, está passando por algum sofrimento, se alguém chegar e lavar sua louça, estará fazendo um bem enorme. Use as tuas mãos para fazer o melhor, para ajudar o outro. E ele fala mais, mãos que beiram a uma sepultura, abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham os filhos de um corpo alheio sem receio. Quantas pessoas agasalham uma criança com seu abraço, nem sendo essa criança sua? Porque o amor que tem dentro dela é que vai fazer com que ela use as suas mãos de uma maneira positiva. Vamos usar isso, meu irmão. Você tem mãos. Vamos fazer o melhor com elas. Vamos deixar de destruir, porque não é ela que está destruindo, são os teus sentimentos, muitas vezes pesados, que você guarda e até alimenta dentro de você. Eu tenho falado bastante sobre isso nos nossos programas, então que nós possamos saber utilizar, limpar de dentro de nós as amarguras, as tristezas, porque vão causar problemas no futuro. Vamos perdoar. Tudo isso nos ajudarão a quê? A enxergar melhor, a ouvir melhor, a falar melhor, a usar melhor as nossas mãos. Aí ele fala que e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Você tem pés? Quantas vezes a pessoa está desesperada porque quer um carro?
esquece, né, que muitos não têm pés para andar. Tem um texto desse que um dia eu vou ler para vocês. Vamos agradecer pelos nossos pés, né? Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Com eles eu oro, por eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por alguma razão, eles não têm os pés hoje, mas um dia terão, novamente, porque já tiveram no passado. Por fim, muito obrigado pelo meu lar. Você agradece pelo teu lar? Por ter por onde voltar, para onde voltar no final do seu dia? E ele fala aqui, não importa se seja uma mansão, se é um bangalô, se é um ninho, se é uma casa no caminho, mas você tem para onde voltar. E muitas vezes, na maioria das vezes, tem alguém a nos esperar. Se não tiver ninguém a nos esperar, com carinho, com amor, mesmo assim, ele diz, eu tenho que agradecer. Se você tem um lar para voltar e tem alguém te esperando, muitas vezes com um abraço ou um sorriso, dê valor a essa criatura, dê valor ao teu lar, dê o valor que tem cada espaço da tua casa, pois você tem um teto. E ainda ele fala aqui, mas se ninguém tiver nenhum teto para agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Vamos agradecer mais do que reclamar, meus amigos. Vamos lembrar que nós teremos muitas oportunidades, mas não podemos deixar essa oportunidade, o aqui e agora, passar. Porque hoje eu vejo, eu ouço, eu falo, eu tenho mãos, eu tenho pés. Vamos aproveitar e agradecer por tudo isso, para que um dia não nos falte. E você, meu irmão, que talvez não tenha um dos seus sentidos, não reclame. Desenvolva o outro. Nós sabemos que isso é possível. Quem não enxerga, desenvolve o tato, desenvolve a audição. Se você não está conseguindo falar, tente ouvir e escrever. Muitas coisas nós podemos fazer desenvolvendo ou melhorando outros sentidos nossos. É esse o recado de hoje, meus irmãos. Que temos sempre muito mais a agradecer do que a pedir. Mas eu vou encerrar esse programa pedindo consciência para a criatura humana. Que a criatura humana, que somos todos nós, possamos a cada dia ter consciência de todas as coisas maravilhosas que possuímos, tanto materiais quanto espirituais. Que possamos valorizar a nossa vida e tudo aquilo que temos, principalmente as pessoas que estão junto de nós. Agradecer à família, aos amigos e pedir ao Senhor nos dê condições de enxergar o que realmente precisamos ver. E assim nós nos despedimos hoje com o coração repleto de gratidão e que todos tenham um dia de muita paz, de muita harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos.